Toda pessoa que tem um chamado profético precisa saber destas coisas. Oi, gente, a paz do Senhor. Mais um vídeo aqui hoje, falando sobre chamado profético. Eu sei que vocês gostam muito deste tema. Eu também gosto de falar muito sobre isso, até porque é algo que eu vivencio. Então, eu vou falar algumas coisas aqui muito importantes que você que carrega um chamado profético precisa saber. É muito importante a gente detectar a área para a qual o Senhor nos chamou, em que Ele quer nos usar, porque quando a gente consegue detectar, e eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre como descobrir qual é o seu chamado, então eu dou algumas dicas ali para vocês. É muito importante você saber, porque quando você sabe de fato para o que Deus te chamou, para qual área o Senhor te convocou, você consegue se preparar melhor, porque você sabe qual é o seu chamado. Então é muito importante a gente estudar, pedir direção a Deus para que Ele nos oriente, para sabermos em qual área Ele quer nos usar. E falando sobre o chamado profético, eu tenho aprendido algumas coisas aí nessa caminhada e converso com pessoas também que têm esse chamado para essa área. Eu tenho alguns amigos que são dessa área. Na verdade, minhas amizades, a maioria, são pessoas proféticas, então eu converso muito e, em especial, um casal de amigos que eu tenho, que eu converso bastante com eles sobre estes assuntos e é sempre muito produtivo. Então eu tenho descoberto algumas coisas no meio desse caminho que eu quero compartilhar com vocês aqui. A primeira coisa que eu quero te falar, que você precisa saber, é que nem tudo que Deus te mostra, nem tudo que Deus te fala é para você falar, é para você expor. Tem muitas coisas que Deus vai te mostrar em sonho, em visão, que Ele vai falar com você, de outras formas também, em oração, interpretação de línguas ali, e não é para você falar com a pessoa ou com outras pessoas. Tem coisas que é para você deixar ali. Porque tem situações que Deus vai te mostrar que é para dar livramento, mas tem situações que o Senhor vai permitir que aconteça, ou seja, é uma sentença mesmo. Então, com o tempo, tu vai desenvolver essa sabedoria que o próprio Deus vai te conceder e tu vai entender o que é para falar e o que não é para falar. Por exemplo, eu conversando com esses amigos e a gente falando sobre experiências que tivemos. E aí, por exemplo, quando você está em um lugar e aí alguém começa a falar e você identifica que não é Deus. Aí Deus te fala assim, não sou eu quem estou falando ali. Precisa você chegar para a pessoa e falar, olha, não é Deus que está falando na sua boca, não. Não precisa. Isso já aconteceu assim comigo, de eu estar em um lugar e ter um espírito de engano atuando ali, inclusive em Santa Catarina. Pouco antes de eu vir para cá, aconteceu algo assim. Aconteceu uma situação assim, um episódio que eu fui em uma igreja e estavam acontecendo coisas assim que eu particularmente não concordo com aquilo, não compactuo, eu não conhecia, não sabia. E é uma denominação assim, super conhecida, E o problema, gente, não é a denominação, é quem está liderando ali a igreja. É por isso que eu sempre falo para vocês observarem ali as lideranças, Quando você for escolher uma igreja para congregar, ore ao Senhor antes, peça direção a Deus e tome cuidado, observe bem quem está à frente, o que é que está sendo pregado ali. É a palavra de Deus de fato? Então era uma igreja muito grande, super conhecida, só que estavam acontecendo coisas que eu particularmente considero ilícitas, relacionado a dinheiro. Coisa que para as pessoas daquela região ali eu percebo que é normal, só que eu que saí de um outro estado, e nós aqui somos pessoas bem fervorosas, somos cristãos fervorosos. E eu digo assim, eu não sou movida a emoção. Eu realmente gosto do sobrenatural, mas que de fato é Deus operando, é Deus atuando. E não aquela coisa movida a emoção, a pulos e gritos, e você vê que Deus não está naquilo ali. Não que isso não vá acontecer. Eu sou muito enérgica, então quando eu escuto um louvor ou eu estou ministrando ali louvando, eu sou muito assim de pular, de me movimentar. Eu sou assim também. Só que eu estou falando aqui de um conjunto de situações. Então, quando eu vi aquela situação ali, daquele negócio ali de dinheiro, 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 eu senti o meu espírito me expulsando do lugar. Só que eu não podia sair porque eu não conhecia o lugar, Então eu tinha que esperar. Mas assim, o Senhor falava comigo, Ele disse, eu não estou nisso, eu não estou nesse negócio, cadê a palavra? E eu não iria chegar assim, levantar e sair falando na igreja, Deus não está aqui no meio de vocês.
o Senhor me fala que não está aqui, que isso que vocês fazem é errado. Eu não iria fazer isso, né? Até porque, mediante a situação que eu estava ali, o que as pessoas estavam fazendo ali, falando, meu Deus do céu, se eu faço isso, iriam me prender e me colocar do lado de fora. Então, a gente tem que ter essa noção das coisas, esse senso e essa sabedoria e entendimento de que nem tudo é para ser falado. Tem coisas que não são para ser faladas, tem coisas que tu, guarda, a não ser que o próprio Deus mande você falar. Embora tem coisas que dá vontade, né? Porque quando eu vi aquela situação, gente, deu vontade de levantar, igual a missionária Cristina Maranhão fez naquele dia, bando de serpentes e escorpiões, porque era coisa muito pesada. Eu não posso falar, entrar em detalhes, porque Deus não me autorizou, mas eu acho absurdo aquilo ali que eu vi em várias igrejas, não foi só em uma. Foi praticamente todas que eu fui ali, daquela denominação, acontece isso. Então eu achei assim, muito absurdo, mas eu não iria sair falando porque Deus não me autorizou a falar nada. Então, se eu fosse falar algo sem Deus ter me mandado, iria dar ruim. Mas Deus me falou assim, eu não tenho parte com eles, eu não estou no meio disso, a minha casa não é comércio. Então, vão ter coisas que tu vai entender que não é para falar e que em algumas situações o próprio Deus vai te falar. Não é para você falar isso aqui. O próprio Deus vai te dar ali a orientação também. Pode acontecer dessas duas formas. Isso é algo que você vai amadurecendo com o tempo. Eu estava também esses dias, né, orando por uma pessoa faz mais ou menos uns 15 dias. Na verdade, eu estava estudando, né, algo e me veio a pessoa na mente. E aí o Senhor começou a falar, é isso que está atuando na vida dela. É por isso que ela está assim, nessa situação, enferma. E eu falei assim, Deus, eu posso falar para essa pessoa? Eu quero falar. Eu estava assim no gatilho para falar e Deus não fale. E aí eu não fiquei perguntando por quê, né, mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele disse para eu não falar, eu não falei com a pessoa. Mas assim, eu fiquei agoniada ali no gatilho, eu preciso falar, e Deus não fale. Por que Ele mandou eu não falar? Porque Ele sabe. Eu não sei o que vai acontecer, mas, de algum modo, Ele disse para eu não falar. Então, não cabe a mim questionar o porquê. Se Ele disse não, é não e pronto. Então, nem tudo é para ser falado. Já tiveram coisas que aconteceram assim, que Deus me mostrou antes, em sonho, só que eu não falei. E aí aconteceu, tipo um avião que caiu mesmo. Eu contei para duas amigas minhas, que eu sempre compartilho com elas, e aí era em outro país, eu contei para elas, eu vi, era mais ou menos uns 15 dias, um mês antes de acontecer. Aí eu fui, compartilhei com elas, eu falei, olha, as pessoas estavam assim, com roupas assim. Fui explicando tudo, e aí aconteceu, e quando eu fui ver, de fato, foi exatamente como eu vi no sonho, no lugar que eu vi. Então, nem tudo é para trazer a público. Nem tudo é para você falar para uma pessoa ou para várias pessoas. Tem coisas que Deus vai te mostrar que não é para falar. E pronto. Ah, mas por que não é para falar? Eu não sei. Eu só sei que Deus é Deus e Ele sabe o que faz. Então, se Ele diz sim, é sim. Se Ele diz não, é não. Outra coisa que toda pessoa que carrega um chamado profético tem que saber. Se Deus te mandar falar algo e tu pegar e guardar o recado, tu pode ter reações no teu corpo. Eu ouvi as pessoas falarem antes, né? Se Deus mandar tu entregar algo e tu não entregar, tu vai pagar o preço. E não é que isso é verdade. Eu achava que isso era demais, muito exagero, mas na prática isso é real. Tu pode pagar o preço mesmo, tu passa mal. Teu corpo reage, porque você está retendo algo que é para você entregar. Então isso já é uma desobediência. E o poder de Deus, gente, é muito forte. O nosso corpo, ele não tem estrutura para suportar o sobrenatural. Então, sempre que Deus se manifesta assim, de uma forma sobrenatural, eu não consigo me conter, porque o meu corpo não tem estrutura. Então, a gente tem um corpo corruptível aqui. Você não vai suportar o poder. Se Deus mandar tu entregar algo, tu tem que entregar. Porque eu creio que quando Deus dá um recado para a gente entregar, há uma responsabilidade sobre nós. Então, é uma carga que você está levando ali. É algo da parte de Deus, é um recado de Deus. Então, tu tem que entregar, tu não pode ficar retendo. Se você reter, você pode começar a passar mal. E eu já tive experiências assim. Aconteceu uma situação comigo, né, que eu fui até um lugar. E aí, eu conversando ali com as pessoas e de repente, eu comecei a me sentir mal. Eu estava ótima e eu comecei a me sentir mal. O Senhor falava para mim assim, ore, ore.
ore. Ele dizia para orar, para eu orar. E depois que o Senhor começou a falar para eu orar, eu comecei a me sentir mal, assim. A minha visão começou a ficar embaçada, eu comecei a enxergar tudo escuro, como se a pressão tivesse caído, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou bem. Quase que eu iria sair para um hospital ou pedir para alguém orar por mim. Só que eu não tinha entendido ainda. E o que era que estava acontecendo? Quando Deus manda eu orar, geralmente ele tem algum recado para me passar. Ele quer falar algo comigo, comunicar alguma coisa. Então eu tenho que parar tudo e ir orar, porque ele quer falar comigo. Possa ser que Deus fale assim, fazendo qualquer outra atividade, mas tem casos que ele fala, pare agora e vá orar que eu quero falar com você. Eu tenho que obedecer. Então, nesse caso, ele falou assim, ore, e eu senti dentro de mim que eu tinha um recado para entregar para aquelas pessoas. Eu estava sentindo isso, que Deus estava mandando eu orar porque ele tinha um recado para entregar. Só que aí, né, passou-se um tempo até que a gente foi orar. E aí, quando a gente começou a orar, eu senti o poder de Deus, assim, muito grande. Eu não consegui me conter, eu comecei a profetizar, e eu entreguei lá o recado que Deus tinha para entregar naquele dia, naquele lugar. E depois, gente, que eu entreguei o recado, eu voltei ao normal. Ou seja, não era nada a ver com a minha saúde. Eu estava passando mal já há uns 30 minutos e não tinha a ver com a minha saúde. Era o poder de Deus manifesto em meu corpo. Eu não estava suportando, tanto que quando a gente começou a orar ali, naquele momento eu senti um poder muito grande no meu corpo, eu não consegui me conter. Foi algo assim muito poderoso, foi uma experiência muito incrível. E depois eu fiquei normal. Assim, parecia que eu não tinha nada. Então, se você não entregar o que Deus quer que tu entregue, você pode ter reações em seu corpo. E se caso você estiver em um lugar e estiver se sentindo mal, é claro que nem sempre é, né, gente? Mas assim, se tu estiver se sentindo mal e tu perceber que Deus tem algo para fazer, para falar, ou você está guardando um recado de Deus ali e você não entregou ainda, entrega, porque se tu não entregar, o negócio vai ficar sério, viu? Então eu tenho aprendido isso aí no meio do caminho. Se eu não entregar, gente, o que Deus mandar, eu fico sem dormir. Eu perco a paz. Não dá certo. Isso é desobediência. Então, não seja desobediente e fala o que Deus manda, por mais duro que seja. Fala e pronto. Entrega o recado. Ah, mas não vou gostar. Entrega. A não ser que ele diga para não falar, mas se ele disser para você falar, fale, entregue e siga em paz, porque senão você não vai ter paz enquanto você não fizer o que Deus quer que você faça. Eu não tinha noção disso, mas eu vejo que na prática isso é muito verdade. Então, não guarda o recado de Deus, entrega. Se Ele mandou entregar, entrega e pronto. Outra coisa, isso aqui é bem sério. Eu acredito que todo mundo que tem um chamado profético, que tem intimidade com Deus ali no secreto, passa por isso. Eu já li esse versículo várias e várias vezes, só que eu nunca tinha parado para analisar desse modo, para fazer essa reflexão assim. E aí eu conversando, né, com esses amigos, eles começaram a falar sobre isso, trazendo aqui a passagem bíblica e explicando. Os demônios te reconhecem no plano espiritual. Eu não sei você, se acontece com você, mas você vai me dizer aqui agora, embaixo nos comentários. Se acontece isso aqui com você, me conta que eu quero ler, tá bom? Às vezes você sai para um lugar, ou até mesmo onde tu mora, no teu condomínio, na tua rua, na tua escola, no teu trabalho, e aí pessoas que você nem conhece olham para você com a cara feia, do nada te trata mal, e isso acontece com uma certa frequência. Sabe, não é uma coisa assim isolada, um caso ou outro, acontece frequente. De você entrar em um ônibus e alguém te olhar torto e ficar de cara inchada para você, sem você ter feito nada com a pessoa. Alguém começar a te perseguir do nada. Às vezes a pessoa te tratava bem, mas aí quando tu começou a buscar e a ser revestido de poder, tu começou a ser tratado mal pela mesma pessoa. Isso não é normal, gente. E aí a gente conversando sobre isso, eles falando, né, que essas pessoas podem estar sob influência maligna. Quem fica com raiva de você não são elas, é o que está sobre elas. É quem está atuando nelas. Então, o demônio te viu ali, te reconheceu. E o demônio está naquela pessoa. Então a pessoa vai te olhar torto, vai te tratar mal, fazer cara feia pra você, e assim, tu me conhece, tu trata bem, cordialmente a pessoa ali no mercado. Aconteceu uma situação aqui comigo, aqui no condomínio, que eu fiquei, oxe, que estranho, eu nem conheço a pessoa do nada.
Então, eu achei super estranho. E quando a gente começou a conversar sobre isso, me veio esse entendimento. E eu falei, nossa, então é isso. E eu confesso que teve uma época da minha vida que eu me sentia assim, inferior, rejeitada. Eu tinha uns complexos de inferioridade. E hoje eu entendo quem é que está por trás dessas pessoas. São espíritos malignos. Esses dias eu li um comentário aqui de uma moça, ela falou assim: eu tenho um amigo que não gosta de você, não sei por quê. Eu nem conheço o homem, me vê aqui no YouTube e do nada não gosta de mim. É claro que não é obrigado ninguém gostar de mim, tá, gente? Às vezes você não se identificou com a pessoa, tudo bem. Mas do modo que ela falou, parece que ele tem um certo ranço de mim, sabe? Não gosta de mim. E aí eu pensei, nossa, mas eu só prego a palavra de Deus aqui, só falo o que Deus manda, não estou fazendo mal a ninguém, eu estou pregando a Bíblia, a palavra de Deus. Então, assim, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu estou em paz. Aí, isso foi um dia antes da gente ter essa conversa. Quando eu tive essa conversa com essas pessoas, aí me veio essa clareza, sabe? Eu creio que foi até Deus testificando, porque eu não havia conversado nada com eles sobre isso. E aí eles começaram a falar e me veio esse entendimento. Será que essa pessoa não está sob influência maligna? Outras pessoas já me falaram isso também, inclusive até aqui no YouTube. Olha, eu não gostava de você, eu não conseguia assistir seus vídeos, eu resistia muito. E hoje eu assisto. Então, o que é que acontece? É o inimigo que sopra. Não assiste não, não olha não, porque ele sabe que através daqui a pessoa pode ser liberta, ela pode ser transformada, porque eu estou pregando a Bíblia. Então, assim, o inimigo ele atua desse modo também, colocando resistência nas pessoas em relação a você. Então, quem tem um chamado profético vai passar por isso. E todo mundo, gente, que é chamado para isso, para essa área, que tem um revestimento espiritual assim, busca poder de Deus, vai passar por isso. Porque o cão não gosta de você, então tu vai passar por isso aí regularmente. E isso tudo aqui está embasado naquela passagem, né, que fala que alguns dos exorcistas judeus tentaram expulsar os espíritos malignos. E aí ele diz assim: Jesus eu conheço, e eu bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Então os demônios sabiam quem era Jesus, sabiam quem era Paulo, e ele diz assim: eu bem sei quem é Paulo. Tipo assim, eu sei bem, eu conheço ele. No plano espiritual, Paulo é conhecido. E tu, quem é? Entenderam? Então isso aqui é bem sério. Tanto quem anda certo, quanto quem anda errado, ele sabe ali quais são as tuas práticas no culto. Então não adianta a pessoa querer enganar a si própria, né? Porque se você não busca o poder de Deus, os espíritos vão cair para cima de você. Mas se você busca, eles te reconhecem muito bem e vão fazer de tudo ali para, de algum modo, lançar algo em sua mente. E essa é uma estratégia, né? Porque tem pessoas que se sentem rejeitadas, então se caso tu passa por isso, de ninguém gostar de você, não ter tantos amigos, né? Por que será? Nossa, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos, as pessoas se aproximam de mim, depois se afastam. Por quê? Alguma coisa aí tem, né? Será que não é por isso que os demônios te reconhecem, né? Eles sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que busca revestimento? Então, agora você vai aprender a enxergar isso aqui de um outro modo e a não mais ficar triste com isso e sim se alegrar, né? Porque glória a Deus que o diabo não gosta de você. E para fechar, outra coisa que toda pessoa que tem um chamado profético precisa saber: não abra tanto a sua intimidade com Deus. Tem coisas que é para ficar ali no off, no secreto, na intimidade. Tem experiências que não é para você contar. Tem experiências que você vai ter que é para ficar ali dentro do quarto fechado. Porque se você contar, vão te chamar de louco, de fanático, de maluco. Tem experiências assim que eu tenho dentro do meu quarto que eu nunca vou contar para ninguém. E outras eu compartilho com pessoas que entendem, porque tem esse chamado também e vivenciam isso também. Então eu compartilho com pessoas que entendem. E tem coisas que eu não compartilho. As pessoas podem começar a falar coisas ruins sobre você e não vai ser bom. Então tem coisas mesmo que Deus já me falou. Ele disse assim: isso aqui tu não conta, tá? Isso daqui é algo entre eu e você. Aí eu fico assim, tá bom, não vou contar. A não ser quando Deus autoriza que eu conte para pessoas que entendem, porque também vivenciam isso no seu secreto. Então eu me sinto à vontade ali para compartilhar, porque eu sei que a pessoa vai entender. Mas não é para todo mundo que eu falo. E aí estávamos falando sobre isso, e chegamos a essa conclusão de que a intimidade com Deus a gente tem que levar tão a sério, do mesmo modo que uma pessoa que é casada ali e
tem a sua intimidade com seu marido, com a sua esposa, ela não vai ficar expondo porque não convém. É a intimidade do casal, é a intimidade ali dos dois, não tem que ser exposto, aberto para outras pessoas. A mesma coisa, a intimidade com Deus. Você tem que deixar ali entre você e Deus, não vai ficar falando com um, com o outro, a não ser coisas que realmente são para serem faladas. Tem coisas que eu trago aqui, compartilho com vocês, abro, mas tem coisas que eu jamais irei mostrar ou falar, porque é algo do meu secreto mesmo, que é entre eu e Deus, e foi assim que eu desenvolvi a minha intimidade, a minha comunhão com Deus. E eu não vou ficar abrindo tudo. Então tem coisas que não precisam serem faladas, né? Tem coisas que é entre nós e Deus e pronto. E o próprio Deus vai te pedir, em algumas situações, como eu já falei aqui, né? Ele vai te dizer, não fala, isso aqui tu não fala. E é algo que a sabedoria, né, a maturidade vai te dando também. Tu vai entendendo que tem coisas que não é para você falar e pronto. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado você com mais esse vídeo. Compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.